Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar vendo o que são os local volumes, para que servem e quando devemos utilizá-los. Vamos usar a mesma analogia do vídeo anterior e imaginar que o nosso local volume é um volume onde a gente vai querer armazenar informações. O local volume, ou volume local em português, é um tipo de volume que pode ser utilizado para mapear em um pod um volume da máquina onde ele está sendo executado. Esse volume pode ser um diretório, um disco ou uma partição da máquina. Até aí, bem parecido com o hostpath que nós vimos no vídeo passado. Porém, uma diferença é que o local volume é um persistent volume, também conhecido como PV. Isso significa que ele é um recurso gerenciado pelo Kubernetes, assim como o deployment. Isso vai implicar, por exemplo, na criação de um recurso no cluster e na existência de uma representação do mesmo, por exemplo, no formato YAML. Outro ponto interessante é que para a criação de um persistent volume, vamos precisar definir uma storage class. A storage class vai definir, por exemplo, quem vai realizar o provisionamento do volume e o modo de vinculação do mesmo com o pod. Outra característica do local volume é que ele deve ser criado estaticamente, ou seja, o administrador do cluster deve explicitamente definir o volume. Vamos ver mais para frente que existem tipos de volumes que podem ser criados automaticamente, conforme demanda, como no caso dos provedores de nuvem como a AWS e a Azure. O local volume deve definir regras de afinidade de nó, chamadas de Node Affinity. Basicamente, podemos colocar labels nos nós do cluster e restringir por meio dessas labels a quais nós esse volume pode ser vinculado. Daqui a pouco veremos um exemplo para ficar mais claro como isso pode ser feito. Uma vez que um local volume seja vinculado a um nó, e isso é chamado de bound pelo Kubernetes, ele passa a pertencer a esse nó. Isso implica que os pods de um determinado deployment que faça uso desse volume sempre serão escalonados no nó ao qual o local volume está vinculado. Com isso, diferentemente do que ocorria com o hostpath, que poderia ter seus pods escalonados em outros nós, estando sujeitos a encontrarem um volume com dados diferentes, conforme vimos no vídeo anterior, no caso do local volume, o novo pod encontrará exatamente o mesmo volume do anterior, tendo assim uma continuidade dos dados e evitando um comportamento imprevisto. Para finalizarmos as características do local volume, ele deve ser referenciado no deployment por meio de uma Persistent Volume Claim, conhecida como PVC. A PVC é uma solicitação de recursos de um volume gerenciado pelo Kubernetes. De certo modo, é parecido com o pod, que é uma solicitação para a utilização de recursos dos nós do cluster. Com a PVC, podemos determinar, por exemplo, o modo de acesso. Um exemplo seria solicitar o acesso ao volume somente em modo de leitura, impedindo assim escritas no mesmo. Em comparação com o hostpath, o volume local também é mais seguro, pois os volumes são criados pelo administrador do cluster e desse modo podem ser restringidas as partes do host que os pods poderão acessar. Agora que já vimos o que é um local volume, vamos ver um exemplo de sua utilização. Vamos supor que o nosso cluster tenha 3 nós, e aqui no caso são o Node 1, o Node 2 e o Node 3. Em todos eles existe o diretório /opt /pp/data que nós pretendemos deixar possível que pods possam utilizá-los para fazer persistência de alguma informação, por exemplo. Só que tem uma questão. Esses nós aqui, alguns, por exemplo, podem usar HDD como armazenamento, né? Que é o caso aqui do Node 2. E, por exemplo, o Node 1 e o Node 3 utilizam SSD, que é uma forma de armazenamento bem mais rápida. Então, a gente pode utilizar labels para informar isso, essa diferença entre esses nós. E aí, para disponibilizar um volume para que os pods possam utilizar, por exemplo, nós precisamos definir uma storage class, que nós vamos chamar de volume local aqui no caso. Além disso, nós vamos definir um volume persistente, né, um local volume, chamado volume-ssd. A gente informa que esse volume vai utilizar o diretório /opt/pp/data da máquina na qual ele for vinculado, e a gente informa que no máximo ele vai usar 3 GB. O tamanho desse volume vai ser de 3 GB. Nós também precisamos definir aquela afinidade de nó que eu comentei com vocês. Nesse caso, nós vamos falar
que esse volume só vai poder ser vinculado a nós que apresentem SSD, que são aqueles marcados pela label SSD. Então, no caso, ele só poderia ser vinculado ao Node 1 e ao Node 3. Ele não poderia ser vinculado ao Node 2. Outro detalhe, nós temos que falar que esse persistent volume utiliza essa storage class aqui, ou seja, ele é desse tipo aqui, um volume local, né, definido nessa storage class. E aí vamos supor que a gente tem um deployment lá que nós definimos um pod, então quando nós implantarmos esse deployment no nosso cluster, conforme a gente já viu nos vídeos anteriores, vai ser criado um pod A que vai ter um container 1. Esse container 1 ele tem um diretório /dados no qual a gente quer mapear esses diretórios aqui, /opt, /pp, /data, de qualquer um desses nós ao qual for vinculado esse pod, né? No qual esse pod for executado efetivamente. Para isso, a gente precisa criar, como eu comentei com vocês, a Persistent Volume Claim, a PVC, que é uma solicitação de utilização de algum volume gerenciado pelo cluster Kubernetes. A gente vai chamar ela aqui de armazenamento-dados-claim. E aí a gente precisa definir qual é o tamanho máximo que a gente quer utilizar com esse pod aqui. Então, nesse caso, foi definido 2 GB. É importante observar que esse tamanho definido aqui na PVC não pode ser superior ao definido do volume. Então, no máximo, a gente conseguiria colocar aqui 3 GB, que é o tamanho definido pelo volume. Mas a gente pode colocar menos, por exemplo, igual nesse caso aqui, 2 GB. E também é necessário informar que essa PVC está esperando utilizar volumes de uma determinada storage class. No caso aqui, ela vai utilizar volumes da storage class volume local. E como eu falei com vocês, lá no deployment, a gente vai associar os pods com essa PVC para que possa ser feito esse mapeamento do /opt, /pp, /data de algum dos nós nesse diretório /dados do pod, né, dos containers do pod. E aí, a gente vai ter a seguinte situação. Como essa Persistent Volume Claim precisa de volumes cuja storage class seja volume local, e nós só definimos um único volume no nosso cluster, que é esse volume SSD, e ele é dessa classe aqui, então essa PVC vai se associar com esse volume persistente, né? E ele vai ser associado, nesse caso aqui, com o nó 1, mas ele também poderia ser associado com o nó 3, porque ambos atendem aquela afinidade que eu comentei com vocês, ou seja, a existência de SSD, que foi definido pelas labels que nós colocamos aqui no nó. Com isso, a gente vai ter que esse pod aqui vai ter que ser inicializado exatamente no nó 1. Então, houve primeiro esse vínculo do volume com o nó e da PVC com o volume, e aí o pod A acaba tendo que ser inicializado somente no Node 1, porque é onde está localizado o local volume que ele vai utilizar. Como eu comentei com vocês, o pod é executado exatamente onde o local volume estiver. Então, como ele está no Node 1, o pod A tem que ser executado no Node 1 também. Mas vamos imaginar agora que por algum motivo esse pod vai ser removido e vai ser criado um outro no lugar dele, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ser removido e vai ser criado um pod B que tem um container C2, que como esse pod foi definido pelo mesmo deployment lá, ele também vai mapear no /dados dele o /opt, /pp, /data de algum dos nós. Esse pod B usa a mesma PVC que o pod A usava. No caso, esse armazenamento dados plain. E como ela já está vinculada a esse volume SSD aqui, e ele por sua vez está vinculado com o Node 1, o pod B vai ter que ser criado também no Node 1. Com isso, caso ninguém tenha feito nenhuma alteração manual aqui, por exemplo, nesse diretório, o pod B, a hora que ele tiver seu container inicializado, esse container vai enxergar exatamente o mesmo conteúdo aqui que o container 1 do pod A estava enxergando anteriormente, garantindo aquela continuidade dos dados que eu comentei com vocês. Então, a gente entende aí como que é feito esse processo, né? Eu espero que tenha ficado claro todos os passos que a gente tem que fazer para
definir um local volume. Nós vamos ver a parte de código no próximo vídeo, mas é importante ficar bem claro esse conceito para vocês. Os nós aqui, né, as labels que a gente utiliza nos nós, a definição da storage class, a definição do volume, falando que ele é dessa storage class, que ele usa essa storage class, a restrição de tamanho máximo, qual o diretório na máquina que ele vai utilizar e a afinidade que ele tem com os nós. No caso aqui, como eu já comentei, ele precisa rodar em nós que tem a label SSD, que no nosso caso informa que os nós têm essa forma de armazenamento, SSD, que é mais rápida. Aí, quando a gente definir lá no nosso deployment um pod, quiser fazer um mapeamento, por exemplo, num diretório lá no barra dados, nós vamos ter que usar uma PVC, vai ter um tamanho máximo aqui que não pode ser maior do que o tamanho do volume existente, né? E aí vai ser feito vai ser vinculado o persistent volume a um dos nós que atenda a afinidade dele. Essa claim também vai ser vinculada ao persistent volume. E aí, por exemplo, na máquina onde o persistent volume for vinculado, vai ser a máquina onde vai ter que rodar o pod que está usando essa PVC. Então, acho que deu para visualmente assim ficou mais fácil de entender tudo o que está acontecendo, né? Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e a gente crescer a comunidade de DevOps, Cloud e desenvolvimento aqui no Brasil. Agora que nós já entendemos o contexto, vem a pergunta: quando faz sentido usar esse tipo de volume, né, o local volume? Então vamos ver alguns critérios para nos ajudar a definir quando usar esse tipo de volume e na sequência alguns perigos e modos de contorná-los. Bom, para responder essa pergunta de quando utilizar um local volume, é importante ver se a sua aplicação e seu caso atendem alguns requisitos, né? Um primeiro critério que a gente pode observar é a necessidade de desempenho nas operações em disco, ou seja, escrita e leitura. Normalmente, os discos locais apresentam um desempenho melhor do que tipos de armazenamento remoto. E isso pode ser medido por meio da latência, operações de entrada e saída por segundo, os famosos IOPs, e o throughput. Então, se a sua aplicação utiliza intensamente esse tipo de operação e precisa que elas sejam realizadas o mais rapidamente possível, pode ser um indício de que você necessite utilizar local volumes. Um serviço de armazenamento remoto tem como vantagem o fato de que a aplicação pode iniciar cada vez em uma máquina diferente e mesmo assim conseguir acessar o volume. Além disso, normalmente esse tipo de serviço possui rotinas automáticas de backup e recuperação de erros, o que normalmente não é garantido com volumes locais. Portanto, no caso do local volume, caso ocorra uma indisponibilidade da máquina ou uma perda de dados, a aplicação pode ser prejudicada. Por isso, a utilização desse tipo de volume é mais recomendável para aplicações que gerenciem a replicação de dados e o backup das informações, de modo que ela se torne mais tolerante à perda de dados e à indisponibilidade da instância e, consequentemente, do volume. Voltando no exemplo lá que a gente viu agora há pouco, o nosso local volume estava lá no Node 1. Se ocorre algum erro no disco lá SSD, ou se a máquina Node 1 perde o contato por algum problema de rede, por exemplo, com o nosso cluster, o nosso pod não vai conseguir subir, porque ele vai esperar que o volume esteja lá no Node 1 e o Node 1, de certa forma, não está efetivamente disponível. Então, a sua aplicação tem que ter algum tipo de mecanismo que permita que ela possa continuar rodando mesmo com essa indisponibilidade da instância ou a perda dos dados, né? Nós vamos ver daqui mais um pouco alguns modos de contornar isso. E só para dar alguns exemplos, né, de aplicações que fazem isso, que
gerenciam a replicação de dados e o backup das suas informações, né? Vocês podem conferir nas referências que ficam na descrição do vídeo uma aplicação desenvolvida pelo Uber e o Elasticsearch, que é um banco, a gente pode pensar como se fosse uma base no SQL, muito utilizada para buscas, né? Então, quem tiver curiosidade de ver aplicações com essas características, pode observar essas referências. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Então, agora que nós já vimos critérios que nos ajudam a decidir pela utilização ou não de local volumes, vamos ver algumas características das aplicações que usam local volumes e os perigos que surgem por causa dessas características, bem como modos de tentar evitar ou ao menos diminuí-los. A grande pergunta que fica é se a aplicação tem como tolerar cada um desses perigos. Se no seu caso a resposta for sim, então você poderá utilizar os local volumes com sucesso. Como vimos, devido às características dos local volumes, a sua aplicação fica acoplada a um nó específico, ou seja, aquele no qual está presente o volume. No nosso exemplo lá era o Node 1. Isso faz com que os pods da aplicação se tornem mais difíceis de serem escalonados, pois além de obrigatoriamente a máquina estar disponível, ainda é preciso que ela atenda aos requisitos mínimos de memória e processamento, por exemplo, para conseguir executar o pod. É importante lembrar que os recursos dos nós do cluster, como processamento e memória, são compartilhados entre diferentes pods, os quais podem fazer parte de diferentes aplicações. Sendo assim, como seu pod realmente necessita ser executado em uma máquina específica, você pode tentar contornar esse perigo aumentando a prioridade dele em relação a outros pods que não necessitem de uma máquina específica. Desse modo, o escalonador do Kubernetes pode eventualmente remover algum pod da máquina para permitir que o pod que é dependente do volume seja executado nela, diminuindo os períodos de indisponibilidade da aplicação. Outra característica das aplicações que utilizam local volumes é a dependência de recursos específicos. Com isso, surge o perigo da indisponibilidade do pod causada por uma falha no nó ou no armazenamento. E para tentar contornar essa situação, pode-se fazer uma intervenção manual ou utilizar controladores de volume externos ou operators, que é um modo mais recente de implantar aplicações no Kubernetes, e eles normalmente acabam sendo responsáveis por essas tarefas como backup, replicação de dados ou tirar uma instância de uma máquina e colocar em outra, etc., né? Futuramente nós vamos ver o que são esses operators e como criá-los e utilizá-los no nosso cluster. Por último, não necessariamente os volumes locais possuem alguma rotina automatizada de backup ou de recuperação de falhas. Com isso, surge o perigo de não haver garantia de continuidade de dados em caso de falhas. Ou seja, você pode até perder os dados existentes. Um modo de tentar contornar essa situação é utilizar ferramentas como o Restick ou Velero, que também estão nas referências aí, que auxiliam na realização de backups e na recuperação dos dados. Outro modo, o qual eu já comentei, é a sua própria aplicação cuidar do backup e da replicação de dados. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida ou se você encontrou algum problema nas explicações, por favor, deixe nos comentários. Assim poderemos melhorar cada vez mais o conteúdo dos vídeos. E, como eu comentei com vocês, a parte prática de efetivamente utilizar um local volume vai ficar para o vídeo que vem. Então,
Até lá e obrigado pela paciência de me aturar. Valeu, pessoal.